Números 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Somente até aqui. Amém. Então, irmãos, povo de Deus que estava caminhando, saíram da terra do Egito e prometeu para eles, na terra do Egito, eles estavam lá como escravos, sufocado por aquele povo. E o Senhor falou para Moisés: diga para o meu povo que eu vou tirá-los com mão forte e braço poderoso, e os colocarei na terra que prometi. Então veja bem, irmãos, toda a palavra de Deus tem um fundamento, e este fundamento é firmado na fé. Se a pessoa tem fé, o milagre aparece. Se a pessoa não tiver fé, como é que pode receber alguma coisa de Deus, não é? Então o povo devia ter guardado aquilo como uma palavra muito nobre da parte de Deus. Fala para o povo: eu vos tirarei com mão forte e braço poderoso, e os colocarei na terra que prometi. Então, quem teve fé, irmãos, não precisava se preocupar mais com nada, embora ia ter muitos episódios, muitos acontecimentos no caminho, mas aqueles que tinham fé certamente dizia: nosso objetivo é a terra prometida. Deus prometeu e Deus vai cumprir na nossa vida. Então, irmãos, quando se aproximou, Deus falou para Moisés: manda 12 homens dos maiorais para espiar a terra, se ela é forte ou fraca, se as cidades são fortes ou fracas, se o povo é forte, a produção da terra, enfim, espia. E tomou 12 homens dos maiorais, então não era qualquer um.
e mandou que espiasse. Eles espiaram e viram a terra muito boa, produzia tudo com abundância. Então aquele povo que era escravo de Faraó ia habitar numa terra, quer dizer, trabalhavam muito, por fim, quase o dobro do que devia trabalhar como escravo, ia entrar numa terra que ia trabalhar pouco e colher muito, que era uma terra que manava leite e mel. Lá eles apanharam do fruto da terra para levar quando voltasse de espiar a terra. Para os irmãos terem uma ideia, apanharam um cacho de uvas que precisou em 2 homens carregar, e também outras frutas, e puseram assim numa verga, né, numa madeira, e carregava em 2, vejam, tal era o fruto da terra. Então estava constatado que era uma terra boa, que manava leite e mel. E passados os dias, irmãos, mas eles viram também que a terra lá tinha, e Moisés falou, veja se o povo é forte ou fraco, não é? Os homens, e lá realmente eram homens fortes, lá tinha muito gigante, filhos de Anak, e eles viram tudo aquilo, viram a parte boa, que era a produção da terra, mas viram também que lá tinha homens, certamente guerreiros, homens fortes, lá tinha gigantes. E quando voltaram, irmãos, eles falaram para Moisés, era 12, 10 fracassaram, 10 duvidaram, 10 perderam a fé. Veja bem, hoje a palavra da fé. Bem-aventurado aquele que guarda a fé no seu coração. Aconteça o que acontecer, irmão, que Deus te prometeu, Ele não falhará com a sua palavra. Mas desses maiorais, irmãos, que eram 12, não era qualquer um, era chefe de 100, chefe de 50, chefe de 1000, dos maiorais. Esses fracassaram. E quando eles viram os gigantes, aqueles homens fortes, eles falaram, a terra, infamaram a terra. Ao invés de falar bem, falaram mal, inverteram as coisas, perderam a fé e disseram, a terra pelo meio do qual nós passamos, é terra que consome os seus moradores, o povo que vimos lá no meio dela é de grande estatura, vimos lá muitos gigantes. Quando nós olhávamos para aquele gigante, irmãos, eles olhavam para nós como se olha para um gafanhoto, e nós também da mesma maneira, víamos eles. E quando estes 10 homens fracassaram, perderam a fé, desacreditaram pelas dificuldades que viram, perderam a fé nas palavras que Deus tinha falado, irmãos. E o povo estava esperando, vamos ver o que estes maiorais trazem de bom para nós. Pensaram que iam louvar o que viam, enaltecer, encorajar, mas não, esses 10 desencorajaram completamente. Olha, se nós tentarmos entrar lá, aqueles homens fortes, aqueles gigantes, vão matar os nossos filhos, ou seja, vão tomar os nossos filhos por presa, as nossas mulheres, e certamente vão acabar conosco também. O povo que estava esperando, irmãos, a fala destes homens, quando ouviram aquele falar daqueles maiorais,
O povo chorou naquela mesma noite, chorou, desanimou, todo mundo esperava coisas boas, coisas que fortalecessem a fé que Deus tinha posto no seu coração. Não, destruiu tudo, e começaram a chorar, e a dizer: nós podíamos ter morrido no deserto, nós podíamos ter ficado lá no Egito como escravo, agora não estava sujeito a isto, a entrar numa terra que vai destruir uma parte, tomar por presa a outra. E disseram: não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Vamos arrumar um capitão e voltamos para o Egito. Então os irmãos veem, irmãos, as palavras daqueles homens tiraram a força, tiraram a fé que estava nos corações daquele povo, e fizeram o povo até blasfemar de Deus. Por que nos tirou do Egito para nos matar agora neste lugar? Se nós estivéssemos lá, não tinha acontecido isso. Blasfemaram, mas é porque eles tinham visto o falar, irmãos, daqueles homens que fracassaram, e com o seu fracasso tiraram a fé e a força da multidão. Então presta bem atenção, irmãos, as nossas palavras, elas podem levantar uma alma, encorajar para enfrentar as dificuldades, como também pode destruir a fé que está nos corações. Cada um de nós, veja bem aquilo que você fala. Quando uma pessoa já está em aflição, está angustiado, você tem que chegar com alegria, com força, com fé, dar ânimo, coragem, falar que Deus cumpre as suas palavras, aconteça o que acontecer. Os irmãos querem ver um exemplo, irmãos? Os amigos de Jó, quando foram visitá-lo, foram com espírito de acusação. Quando viram Jó naquele estado, não é? Uma ferida só, uma chaga só no seu corpo, e tinha perdido tudo, eles pararam. É impossível que um homem justo esteja sofrendo desta maneira, deve estar pagando algum pecado que cometeu, não é? Olha que palavras que eles falaram. E Jó, irmãos, falou: eu conheço a minha integridade, eu sei como é que eu sempre servi a Deus, não estou pagando pecado nenhum, mas Deus quis me provar, Deus permitiu que eu caísse nesta situação. Parem de falar com estas palavras de vento. Quer dizer, os amigos estavam falando palavra como vento, leva e nada acontece. Vocês estão falando palavras como a comida fastienta, aquela comida que se come, irmãos, e faz mal para o organismo. Quanto mais come, mais mal faz. Mas a comida boa, quanto mais come, a pessoa comendo a medida necessária que ele precisa comer, vai fazer um bem para o seu organismo. Mas ele estava considerando as palavras dos seus amigos como a comida fastienta, irmãos. Então cada um tome cuidado, que as tuas palavras podem fortalecer uma alma, e as tuas palavras podem tirar a fé também do coração daquele que está ouvindo. Então, irmãos, aqui tirou a fé. Aquele povo ficou enfraquecido, começaram a chorar. Era esperando notícias de alegria, que Deus ia colocá-los na terra. Mas a notícia não foi boa. As palavras daqueles homens foram realmente, como disse Jó, como a comida fastienta, não é, irmãos? Começaram a chorar e dizendo: se morréramos lá no Egito, melhor ter morrido lá, melhor ter morrido no deserto. Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Vamos arrumar um capitão
Olha aí, irmão, perderam a fé completamente. Moisés e Arão, que estava conduzindo o povo, caíram por terra com os seus rostos, irmãos, perante ajuntamento. Só que não foram todos, irmãos, que fracassaram, que perderam a fé, que viram aquela grande dificuldade que para aqueles homens era dificuldade para entrar na terra, não é? Podia ser atacado por aqueles gigantes, por aqueles homens fortes, tomava as mulheres e os filhos e matava os homens. Estes não foram todos. 10 infamaram a terra, mas 2 não. 2 não, Josué e Num, Josué e Calebe, dos que espiaram a terra, eles também viram estes gigantes, viram os homens fortes, viram que as cidades eram fortes, viram todas as dificuldades, mas tem uma coisa, não perderam a fé que estava no seu coração. Meu irmão, irmã, você que está ouvindo esta palavra, esteja onde estiver, o Senhor te fala, não perca a fé que eu coloquei no teu coração. Tem muita gente chorando, muita gente afrontado, muita gente amargurado, muita gente vendo dificuldades intransponíveis, mas hoje o Senhor te diz, aconteça o que acontecer, a minha palavra vai se cumprir na tua vida, um dia você vai receber a coroa da vida eterna. Então, irmãos, eles rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação, a terra que nós passamos a espiar é muito boa. Já desfizeram o que os 10 fracassados falaram, ela é boa sim. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Veja que força, irmãos, estes 2 homens, que fé, que coragem, a terra é boa, já não viram como os 10 a dificuldade da terra, não, mas tem uma coisa, para entrar lá, tinha que agradar a Deus com as suas obras, e realmente quem não agradou, aqueles 10 pereceram no deserto, mas os que agradaram a Deus, entraram na terra e desfrutaram dela. Irmão, irmã, você que está ouvindo esta palavra, ou esteja aqui, ou esteja muito longe daqui, hoje o Senhor quer aumentar a fé no teu coração. Você veio desanimado, você já veio, o inimigo talvez pôs muita coisa no teu ouvido, pelos últimos acontecimentos na tua vida, e você já veio com a vontade de deixar tudo, largar tudo, fracassar de tudo, e hoje o Senhor relembra estas palavras, subamos animosamente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra que emana leite e mel. Mas para estar no outro capítulo diz, subamos animosamente. Então o povo de Deus não pode perder, irmãos, o ânimo, em momento nenhum, tem que ir nos pés de Deus, clamar, pedir, me anima, Senhor, fala comigo pela tua palavra, e certamente muita gente pediu, e Deus está te animando por meio desta palavra. Se Deus se agradar de nós, Ele nos porá na terra que prometeu. A única preocupação tua, irmão, irmã, é saber se você está agradando a Deus com as tuas obras. Saia daqui meditando, se tem obras que não agradam a Deus, vai nos pés de Deus, se humilha, pede perdão e diz, Senhor, de hoje em diante eu prometo apresentar boas obras na tua presença. E você vai ver que muita coisa vai modificar na tua vida, mas aquela promessa que Deus fez quando te chamou, e agora tantas dificuldades para avançar, o Senhor te diz, está firme,
eu não vou falhar com a minha palavra. Subamos, irmãos e irmãs, animosamente, se nós agradarmos a Deus, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará vencedor. Lá tinha gigante, lá tinha homens fortes, lá tinha cidades fortes, não tem problema, tenha o que tiver. Aqueles homens que não perderam a fé, entraram, desfrutaram da terra, irmãos. Mas os que duvidaram e perderam a fé, não, pereceram no deserto. Então saia com esta palavra no coração. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos vai fazer vencedor. Deus seja louvado. Amém.